Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Mestre Kendi já tá on, Dona Leide já tá aqui do meu lado, já com as piadas prontas. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, um mestre de um assunto tão importante para nós na atualidade, uma vez que poucas pessoas falam desse tema, principalmente com categoria, com muito estudo e com muito background. Estou hoje aqui com o Dr. Conrado Alvarenga, a gente vai falar um pouco da saúde masculina, um pouco da sua fertilidade, um pouco da disfunção erétil, se você tomou veneno para ficar gigante, agora não consegue fazer filho, se suas bolas estão do tamanho de grão de areia, fica esperto que esse assunto é para você. E se o teu marido está passando algum problema também, assiste e compartilha com ele, porque é muito importante a gente falar um pouco da saúde masculina no mundo que a gente vive hoje em dia. Primeiramente, brigadíssimo pela presença, doutor Conrado. Queria entender um pouquinho aí do seu background, por que você decidiu trabalhar com homens e eu vi lá no seu profile do seu Instagram que você coloca ali testosterona, né? Como se rolasse um problema aí daquelas pessoas pós-veneno, pós-ciclo. Então, como que você decidiu trabalhar com isso? Foi pela demanda ou você já gostava disso quando você estava estudando e definindo o que você ia fazer da vida? Bom, obrigado pelo convite, parabéns por esse formato tão moderno e gostoso que vocês conseguiram alcançar. Eu sou Uro, e eu fui um Uro que desde o começo foi incentivado a lidar com fertilidade. O fato é que na fertilidade você vê muito o dia a dia dos hormônios dos homens. E aí, a partir do momento que eu comecei a lidar com fertilidade, eu fui me tornando um entusiasta da testosterona, que é o hormônio principal dos homens. O entusiasta, ele é um pouco diferente daquele cara que faz apologia e daquele cara que demoniza. Talvez o uso dessa palavra entusiasta seja um meio do caminho. Fantástico. Eu gosto de testosterona, eu gosto de falar sobre hormônios, eu acho que a testosterona é fundamental para os homens. Para as mulheres, eu acho que ainda é um território cinzento que a gente pode falar hoje. E ela é super importante para a fertilidade e para a nossa vida. Então eu sou um entusiasta, no meu Instagram tá lá no meu profile, testosterona é um baita hormônio. Eu adoro a história dela, a gente pode falar um pouquinho sobre a história dela, que é uma história espetacular, mas é por isso que ela tem tanto destaque no meu profile. Pô, fantástico, fantástico. Dona Leide, tem algum problema aí com a testosterona em casa ou tá tudo certo? Ai, tá tudo em ordem. Então vamos pensar agora o seguinte: a testosterona é conhecida como o hormônio masculino. Muita gente vê a testosterona como um hormônio da agressividade, o que a gente sabe, né? Quem vai para os backgrounds da testosterona, que não é necessariamente assim. Ela dá um drive para várias coisas da sua vida. Pode dar um drive para você se motivar, executar funções, a ter o seu papel masculino, ir atrás das suas missões, mas ela também, se você tiver numa área mais de irritabilidade ou de perigo, de ameaça, ela também pode te estimular a ter mais agressividade. O que você percebe nos últimos tempos, né, quando a gente estava aqui preparando para ligar o on na câmera, você comentou alguma coisa sobre o que a gente viveu nesses últimos 2 anos em relação a quarentenas e etc. O que você considera que tem acontecido com a testosterona dos homens? E, obviamente, a gente já vai resgatar esse passado, que eu me interesso muito para saber a origem da testosterona. Mas o que tem acontecido nesses últimos tempos com a testosterona? E para que a testosterona serve, baseado isso na sua experiência clínica? Eu acho que a gente vive um mundo moderno de elevadíssima cobrança para tudo. Cobrança para performar, cobrança para receber feedback positivo, cobrança para que a gente seja alimentado na nossa autoestima. E o aumento da cobrança por performance global faz com que atalhos também ganhem poder. Onde tem atalho para você melhorar a performance, você, em teoria, mais rapidamente vai melhorar a sua performance. Um dos atalhos para isso talvez seja essa tentativa de melhora, de enhancement, de poderio hormonal. E aí entra a testosterona nessa história. A saúde hormonal dos homens nos últimos 20, 30 anos, ela vem mal. Então os homens ganharam peso, os homens dormem mal, os homens comem mal, a gente come muito mais multiprocessado no nosso dia a dia se a gente bobear, a gente descasca pouco e a gente abre muito pacotinho. Então a nossa saúde hormonal vem mal, e em paralelo a uma saúde hormonal que vem descendo ladeira abaixo, tropicando, você tem um aumento da necessidade por performance. Então, quem em teoria suplementa matéria-prima para energia, para disposição, para virilidade, para tesão, para desejo, em teoria conseguiria estar nessa corrida de performance mais equilibrado. Então, o perigo é aí. A testosterona vem mal, ela vem caindo, assim como a fertilidade dos homens também vem caindo, isso já é estudado já há mais de 70 anos, e a gente não quer perder performance.
Então a gente quer transar muito, viver muito, a gente quer fazer muito esporte, a gente quer estar bem, a gente não quer acumular gordura. Então a gente vem sendo pressionado por performance de comportamento, física, sexual e mental. E a gente sabe que alguns hormônios são capazes de temporariamente melhorar essa performance. Achei interessante uma colocação que você fez. Você falou, a testosterona vem caindo, a gente busca por mais performance. Na verdade, a testosterona vem caindo ou nós precisamos estar com mais performance numa idade mais avançada, ou os dois? As duas coisas, eu acho. Tá. As duas coisas. Existe algum motivo? Você imaginar que aquele cara japonês de uma indústria de carros na década de 80 pegava a malinha dele com 60 anos e ia para casa feliz, porque ele tinha tido o emprego da vida dele. Hoje as coisas são completamente diferentes, né? Hoje a nossa curva da população economicamente ativa, ela mudou o perfil no sentido de que um indivíduo de 60 anos ele está voando. Sim. Só que a nossa carenagem do carro pode não estar voando com 60 anos. Tá. Tem Então, algum fator ambiental que você considera isso? Alimentação, fertilizantes, uso aí de substâncias que podem ser fitoestrógenos ou até xenoestrógenos? O que você considera? Por que a o nosso ambiente hoje ele é ruim para a parte hormonal. Poluição, disruptores endócrinos, xenoestrógenos. O nosso ambiente hoje ele é um ambiente não adequado para a saúde hormonal. Tá. Isso tem estudos muito interessantes que conseguiram comparar regiões onde os indivíduos são muito longevos e têm uma vida mais pacífica, menos estressante, os níveis hormonais são melhores. Sim. Então eu sempre brinco que, cara, você morando lá, numa travessa de uma grande cidade completamente caótica, é pouco provável que você vá ter um profile, um perfil hormonal tão bom quanto aquele cara que colhe lixia morando em Serra Negra, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, na montanha. Sim. Então, o nosso ambiente ele é muito desfavorável para a nossa saúde hormonal. Então, o que você disse faz sentido. Vem caindo, talvez, mas por piora de hábitos, por aumento de exposição a coisas ruins que a gente vem nos expondo. Ah, você me lembrou um fato muito interessante, né? Uma das maneiras, existem várias maneiras naturais da gente aumentar a testosterona, né? Depois eu queria saber algumas dicas tuas também, o que você considera uma maneira prática e boa. Mas existem várias maneiras, né? O treino intervalado, você dormir bem, etc. Entre as maneiras, uma vitória de uma competição é uma das coisas que estimula super um boost de testosterona natural. Se você entra numa competição e você, mesmo que seja uma competição de videogame, de qualquer coisa, o fato de você ganhar, a sua testosterona dá um boost. Então, quando você fala uma vida pacata também é uma vida que você não tem tanta competição. Talvez um mínimo de competição, porém, um período de relaxamento pós-estresse, de recuperação, não seria mais interessante do que a pessoa que vive na agricultura e tem a testosterona na steady state basal? Depende de quanto ele é exigido nessa agricultura, talvez. Se for um indivíduo que tem os desafios inerentes àquela função dele, que é acordar 4h30, que é caminhar 20 quilômetros, que é fazer força na terra, tomar sol, né? Sol é um baita aliado da testosterona, né? A gente não pode esquecer do sol, né? Talvez esse indivíduo ele tenha dentro dele esses desafios e essas vitórias, que é muito difícil da gente medir quando a gente não está naquele contexto. Mas às vezes eu me pego e me surpreendo com indivíduos que têm vida relacionada à agricultura, acordam 4h30 da manhã, andam, caminham, fazem força, tomam sol, são magros, e esses indivíduos têm perfis hormonais muito interessantes, assim, e são indivíduos longevos. Tá. Então a testosterona mais alta, ela anda junto com a longevidade. Sim. Mas essa definição de mais alta que ela é um território cinzento. Tá. E tem alguma dieta relacionada? E outra coisa, né, aproveitando a parte da dieta, você comentou a parte do sol. Dona Lídia, você lembra que uma época ficou famosa, a gente até deu risada disso nos posts, a galera tomando sol no saco, que era, tipo, a galera tava... Nos Estados Unidos rolou essa febre, assim, tome sol no saco porque ninguém toma sol no saco, né? E existe algum benefício realmente você expor o saco à luz solar e melhora a espermatogênese, alguma coisa do tipo? Na verdade, isso veio como um mito de que... Primeiro fato é que é o seguinte, se a gente passar um creme de alguma coisa na pele do saco, ele absorve muito mais do que se a gente passar no braço. Sim. Fato, tá? A capacidade de absorção da pele do saco é muito maior do que se a gente passar um creme no braço. Imaginava-se que ali, por ter uma maior conversão de vitamina D, em teoria você aumentaria a testosterona intratesticular. Depois meio que é um mito. Se você tomar sol no corpo todo, pelado, melhor, vai ser bom.
mas não necessariamente na pele do saco. Talvez o que faz diferença na pele do saco é que ela absorve melhor substâncias transdérmicas, veículos transdérmicos. Perfeito. Então faz mais sentido você passar um creme de alguma coisa na pele do saco do que você passar no braço. Mas aí se você for tomar testosterona, essa é uma noia que eu sempre fiquei. Sim. Uma vez eu fui passar testosterona idêntica, eu comecei a pensar nisso e fiz o teste, né? De passar realmente a bioidêntica no saco. Só que você não inibe mais o hormônio passando... Muito mais potente. Você está absorvendo muito mais ali. E bem na região onde não era para Mais inibir. próximo de onde você não quer inibir. Exatamente. Então por isso que eu pensei, falei, mas não faz sentido passar no saco mesmo que eu absorva mais. Se você tentar, eles tentaram isso comercialmente, desenvolver PETs de testosterona que você colocasse no saco, que a absorção é incrível, tá? Um dos veículos de repor testosterona é PET, transdérmico. Não foi muito pra frente, porque não é amigável ficar tirando PET, colocando PET. Mas os PETs, quando colocados na pele do saco, se você depilasse, porque se você não depila, a absorção cai. Se você depilasse, seria incrível. Mas, cara, quem que aguenta, né? Ficar passando um creme, ficar arrancando um PET da pele do saco. Sim. Não é fácil. Não vale nem passar máquina, tem que ser depilar mesmo. Mas, em teoria, ali é uma porta de entrada muito interessante. Tá. Só que do ponto de vista de aceitabilidade, de aderência, é muito ruim. Também você vai dar um creme pro cara, só que tem que ter passado 2 vezes por dia no saco, o cara É isso, e fica melecado, vai sujar a cueca, mas Sim. o fato é que aquela pele fininha tem uma capacidade de absorção muito maior. Se for uma testosterona gel, por exemplo, absorve em 5 minutos. Mas você não orienta a passar testosterona gel no saco. Assim, se eu orientar, o que eu vou ter de aderência é muito baixo. Entendi. É isso. Perfeito. Depois de 3 dias, O pessoal não vai querer passar. vai me mandar mensagem e falar, cara, eu não consigo mais passar no saco. Então, eu prefiro fazer a barba de manhã e passar no punho ou passar no meu ombro. Bom. Sim. E sobre a dieta, existe alguma relação do estilo de vida de dieta com testosterona? Os caçadores e coletores, será que eles tinham mais testosterona do que a agricultura? Existe algum estudo desse, não? Assim, essa diferença em si, não. Nunca pude ter oportunidade de ler exatamente sobre essa diferença. Mas eu imagino que, se você tivesse que me falar assim, Conrado, ninguém nunca estudou, mas se você pudesse chutar, que tipo de alimentos são favoráveis à saúde hormonal? Boa. Vem à minha cabeça muita coisa paleo, vem à minha cabeça muita coisa mediterrânea, e foge da minha cabeça a carne vermelha. Tá. É claro, eu estou supondo que a nossa carne vermelha hoje ela é muito trabalhada, né? Não é uma carne vermelha de caçador. Sim. Mas vem à minha cabeça muito mais paleo, vem à minha cabeça muito mais mediterrâneo. Tá. E cetose gera um status de alerta. Tá. E isso sim, já estudaram. Eu não me recordo o nome de um atleta olímpico japonês que fazia 1 meal a day. Um campeão olímpico japonês que fazia uma refeição por dia. Tem um livro muito interessante dele. E que eles mediam que depois a curva caía, mas a partir do momento que ia subindo a cetose, os níveis androgênicos subiam em resposta a uma eventual ameaça. Tá. Então, estar cetônico é estar supostamente mais produtivo, menos glicose, mais corpo cetônico. Então, você não come, você está com menos glicose, mais corpo cetônico. Então, você está numa situação de alerta, você está numa situação de você precisa se proteger de um eventual predador porque não tem comida naquele momento. E isso tem uma curva de associação positiva com a testosterona. Depois, se você ficar muito cetônico, jejuns de muito mais tempo, essa curva cai. Porque aí você não quer exigir nada do seu músculo. Perfeito. É como se você passou aquela janela onde você ia fugir do predador. É damage control mesmo. E aí, cara, desculpem, mas foda-se o seu músculo. Sim. Você tem que ficar quietinho. Você já passou aquela janela, você não tem mais energia para nada. Sim. Mas depois de 28, 30, 32 horas de cetose, a curva de relação com o androgênio ainda é positiva. Fantástico. Jejuns longos, não. O jejum intermitente é interessante. O jejum longo, ele parece que você entra num estágio de estresse e alerta tão grande que já passa a ser inimigo da tua testosterona. E eles fizeram essa comparação de 1 meal day ou uma janela? Eles analisavam o atesto desse atleta japonês. Depois a gente arruma uma forma de deixar essa referência para quem está ouvindo e assistindo a gente. Mas eles analisavam a curva de testo muito tentando estabelecer uma relação diretamente ou inversamente proporcional com o tempo que ele ficava em jejum. Sim. Mas era um atleta que por anos e anos fazia uma refeição por dia. Sim, o cara já estava com um metabolismo adaptado, completamente acostumado, treinado, né? E conta um pouco da origem aí da história da testosterona no sentido que a gente conhece, né? O estudo da história da testosterona. Existe uma coisa humana muito legal que a gente tende a respeitar mais ou menos
alguém ou alguma pessoa quando a gente conhece a história dela, né? Então, se a gente for atrás da história da testosterona, ela é incrível e eu tenho certeza que a gente passa a respeitá-la muito mais. E é muito antiga, cara. Quando os americanos, depois se chamaram americanos, mas quando os colonizadores começaram a dominar os Estados Unidos do leste para o oeste, as tribos que mais resistiram na época foram os Sioux e os Apaches. E os Navarros e outras tribos indígenas meio que antecipadamente já se aliavam aos conquistadores para tentar dominar os Sioux e os Apaches. Tem uma batalha muito famosa dos Sioux, que é a Batalha de Jerônimo, né? Que 50 guerreiros Sioux conseguiram resistir por quase 8 dias a 5.000 soldados colonizadores. E depois da integração, depois da guerra vem a integração, depois que você ganha, você subjuga. Depois da integração, os colonizadores percebiam que, cara, esses caras tinham hábitos que faziam deles quase super-heróis do ponto de vista de potência de guerra. E um dos hábitos era ou comer os testículos de animais de alto porte, abrir o testículo e ingerir aquele conteúdo intratesticular, hoje a gente entende por quê, ou com mecanismos muito rudimentares de auto-inoculação, dente, uma pedra afiada, aquele líquido intratesticular você injetar de forma subdérmica como maneira de ganhar energia e força para as batalhas. Era como se fosse um ritual que eles descobriram, mas de uma reposição de testo. Exato. Chocada. Quando os caras comiam o testículo, a testo era metabolizada muito rápido. Sim. Porque se a gente comer testo, de uma linguagem simples, a gente metaboliza pelo fígado muito rápido a testo. Por isso que testo via oral tem que tomar 3 comprimidos por dia e não funciona, porque a primeira passagem dela é pelo fígado. Então eles percebiam que se os Sioux ou os Apaches quisessem potência de curto prazo, eles comiam os testículos. Fantástico. De carneiro ou de animais abatidos, porque você não tinha tanto cultura de criação, era só cavalo. Era cavalo e praticamente mais nada. Caça. Era caça e você não confinava. Era Sim, só tinha os cavalos. Então eles comiam os testículos e se eles quisessem mais longo prazo, eles se auto-inoculavam. Fantástico. Cara, isso foi ser estudado até 1889, quando o primeiro maluco no Lancet publicou. Olha, tem alguma coisa que se você auto-inocular na subderme do homem, aumenta a energia, aumenta a potência, aumenta a força, aumenta o desejo sexual. Lancet, 1889. Eu ia te perguntar mais ou menos quando. Os caras não sabiam. Cara, o que é isso? Ninguém sabia o que era isso. Mas sabia que era um elixir. Sim. Testo era um elixir. Foi a primeira publicação sobre testosterona, tem 130 anos. E ela só conseguiu ser isolada depois de uma guerra comercial europeia em 1939 por um cara que ganhou o prêmio Nobel. Tá. Ele conseguiu fazer a testosterona sintética. Juntou uns carbonos lá, etc. E falou, isso daqui é testosterona. Eu consegui fazer em laboratório. E aí foi um boom. Esse boom veio até a guerra do Vietnã. Eu ia perguntar, na Segunda Guerra, então, eles já usavam uma testo sintética? Já. A Segunda Guerra foi a primeira experiência com o uso de testo sintética, mas para valer mesmo no Vietnã. Ah, perfeito. Entre 1940 e 60 e pouco, eles conseguiram isolar vários sais de testo. Legal. Não só a molécula única. Tá. E aí, depois do Vietnã, ela caminhou para o ambiente do fisiculturismo na década de 70. Depois, 70, 80, eles conseguiram, os fisiculturistas, ter acesso a uma molécula nova que chamava tamoxifeno, que também foi prêmio Nobel. Então os caras conseguiam usar uma quantidade muito grande de testo sem ter os efeitos colaterais, um deles é a ginecomastia. E aí depois que ela saiu das academias, o marco foi o doping do Ben Johnson, nas Olimpíadas de Seul, em 88. E aí depois do doping do Ben Johnson, aí o uso passou a ser indiscriminado, e aí você tem hoje um uso muito mais sem controle, de orelhada, underground, etc. E aí ela disseminou como hormônio para o nosso dia a dia. Mas isso não está mudando nos últimos tempos? Porque eu me lembro, na minha época adolescente, a galera usava muito underground. Hoje em dia, todo mundo que vai usar testo vai no médico, faz exame, etc. Você não acha que também o uso saiu um pouco do underground? Ganhou controle, né? Ganhou controle. Se for comparar, o Ben Johnson é 88. Antes de 88, 100% underground. Depois do Vietnã, eu tô falando aí de 15 anos. Do Vietnã até o Ben Johnson. Totalmente underground. Tá. Os sais de testo, os veículos de testo, as formas mais modernas de se repor testo, elas são muito jovens, né? Se parar para pensar, nós estamos falando de um negócio aí de 20 anos Sim. e que hoje
quem tem acesso consegue fazer com maior controle. E isso que nem todos os sais são liberados, né, on-label, né? A maioria dos sais são off-label ainda, né? Sim, o Brasil engatinha nisso. É, Nos Estados Unidos a gente tem, digamos, se a gente falar de uma maneira simples, a gente tem uma prateleira enorme com várias possibilidades de sais de testosterona para você usar. No Brasil a gente engatinha muito ainda, a gente tem muito para evoluir. sim. E não sei te dizer de verdade o quanto ainda é relevante o underground. Tá. Eu imagino que não seja tão irrelevante. Não, deve ser bem pesado. Eu acho que ainda tem um underground É que forte. o que fazem hoje é que eles controlam no médico, mas o produto é Comprar no underground, né? É isso. E interessantíssima essa história, até porque ela é muito compatível com a história de vários outros, né, nootrópicos, psicotrópicos, psicoativos, que também ajudaram a alta performance dos seres humanos nas guerras. E eu me lembro que na Guerra do Vietnã também existia aquela terapia com a urina, né, urinoterapia, que eles tomavam a própria urina para ter acesso à própria testosterona. E isso talvez não seja até mais antigo do que o próprio isolamento sintético da testosterona? Sim, as formas naturais, nós demos o exemplo aí dos primeiros povos americanos, né, dos indígenas, Sioux e Apaches, mas toda forma natural de testo, ela tem um enorme valor, né? Hoje a indústria usa a forma natural de testo, os suíços importam milhões e milhões de litros de grávidas chinesas, de urina de grávida chinesa, e levam para a Europa para extrair gonadotrofina da urina das grávidas chinesas. Latões e latões de urina. Então, Funciona isso? Isso funciona. Até hoje. Dona Leite. A fonte de matéria-prima de alguns produtos europeus, de indústrias de tecnologia, por exemplo, suíças, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma. Então, a Messler, por exemplo, é uma indústria de uma medicação que a gente usa muito para melhora hormonal. A fonte é gonadotrofina urinária, e é urina de onde? Urina de mulher grávida. Sim. Onde tem muita urina de mulher grávida? Eu dei o exemplo como China, mas todo o leste asiático é uma fonte dessa matéria-prima. Então, as fontes naturais têm muito poder. O Vietnã era testo, anfeta, Sim. e formas naturais de testo. A combinação testo-anfetamina é segurou a muito onda. poderosa, né? É que também na guerra vale tudo, né, cara? Para o cara ficar vivo, aguentar a pressão ali, meio que vale tudo, né? Não dava para ficar sem testo e sem Não dá pra anfetamina. ficar, sem teste, sem Nossa, anfetamina. Que pesado tomar. As anfetaminas foram muito usadas nos próprios pilotos de aviões, todos eles usavam. Quem não usava, vinha no kit de sobrevivência eles já ganhavam. E imagino que a testo Anfetamina e também, testo. né, deve ter. Você vê um soldado americano, raramente o cara é magrelo, né? É muito difícil você ver um soldado americano sem massa, né? O cara entra no exército há 2 anos, o cara tá um marruco, um mamute, cara. E é interessante também uma coisa que eu noto, não sei, né, qual a sua percepção, você que tem esse estudo fino desse stack tão poderoso. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu percebo que a minha musculatura, só de estar lá, eu já fico muito mais forte. Minha testosterona sobe só de estar nos Estados Unidos. E eu fico pensando, cara, esses caras devem usar alguma coisa na comida, né? Porque não é possível. Você sente que você fica mais forte, você sente que você fica mais musculoso. Eu voltei agora da última viagem, estava com 4, 5 quilos a mais e não era gordura, eu ganhei massa. Então, você já percebeu algum efeito? Você acha que existem diferentes métodos de agricultura que estimulam mais ou menos testosterona, alguma coisa do tipo? Acho que talvez sim, isso é um campo pouco estudado. Quando a gente sai do nosso habitat, a gente tem vieses grandes de se nossos hábitos mudam, se não mudam, se a gente acaba dormindo melhor, dormindo pior. Só por isso. Né? Tem muito viés nisso. Mas se você me perguntar se eu acredito. Tá. Que a saída do nosso habitat pode nos gerar diferente comportamento hormonal. Tá. Se me perguntar por quê, eu vou te dizer, não tenho a mínima ideia do pra. Tá. Mas eu acredito que a saída do nosso habitat, por vários fatores, talvez até alimentares, pode mudar a saúde E você hormonal. falou um negócio da carne vermelha. Pelo seu estudo aí que você fez da sua vida toda, existe alguma relação de carne vermelha com testosterona? Positiva ou negativa? Não, eu acho que a gordura saturada, eu dei o exemplo como carne vermelha, mas eu deveria usar a palavra talvez gordura saturada. Tá. A gordura saturada, então, frita, que ela pega aquela picanhona com gordura frita, tá? No óleo. Então, e a gente pode usar como sinônimo outros alimentos inflamatórios, tá? São mais inimigos do nosso profile hormonal do que os alimentos menos inflamatórios. Tá, mas... Então, talvez eu não me expressei bem no sentido da carne como vilã. Ah, entendi. Não a carne como vilã, Entendi. mas
uma carne repleta de gordura frita numa chapa de óleo. Tá. Ela é muito mais inflamatória do que talvez um robalo no vapor. Tá. Isso é fato. Isso talvez seja mais ou menos inimigo da nossa parte hormonal. Fantástico. É Fantástico. Eu até ia te perguntar esse tópico da carne, porque Eu adoro carne. uma né? das coisas que eu Nossa, percebi quando eu estive plant-based por 1 ano e meio, que minha testo baixou muito, cara. Quando eu fiquei plant-based, minha testo baixou. Ou seja, quando eu aumentei o consumo de grãos e diminuí o consumo de proteína animal, minha testo baixou. E eu percebo eu tenho muitos amigos que são vegetarianos, plant-based e etc. E eu percebo que aqueles que se entopem um pouco de grão de massa, e principalmente, né, a própria soja, eu percebo um leve perfil mais estrogênico nessas pessoas. Você nota alguma coisa assim? Existe alguma observação empírica na tua prática clínica? Eu acho que é muito difícil você ter a oferta proteica nesses dois tipos de dietas diferentes. É muito difícil você equilibrar a oferta proteica, né? Eu tive uma época, um bate-papo, assim, um debate legal com um dos meus sócios, que ele metia o pau naquele documentário Gladiadores, né? Que dos gladiadores serem totalmente plant-based, mas os conflitos de interesse por trás do documentário, Sim, quem sim, financiou sim, o documentário, a indústria De dos... indústria da proteína de ervilha, etc. Exato, a indústria do hambúrguer sem carne. Então a gente, naquela época a gente parou para conversar bastante sobre esse tema. Eu acho que precisa ter equilíbrio. Então eles tentam convencer no documentário que você pode ser totalmente plant-based, que você pode ser um gladiador. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Tá, Eu acho que o documentário é muito enviesado e eu acho que o que você fala faz sentido. tá. Você precisa ter uma oferta um pouco mais equilibrada. E essa história do testículo aí, até hoje o testículo ele é um símbolo, né, de um afrodisíaco, algo que realmente Vem daí. aumenta a tua vitalidade, né? Testículo de bode, tem vários Que vem daí. que vem daí. Agora, é óbvio que precisa ter uma relação de frescor por causa da oxidação da testosterona. Não dá pra você... Tá, você muito vai no açougue lá É muito difícil você acreditar que aquele negócio no pote lá, aquela garrafada no mercado municipal de Recife, vai ter na garrafada algo como ainda uma testosterona ativa. Tá, Provavelmente não. Mas, a depender da degradação da molécula da meia-vida, se você tiver frescor, sim. tá. Ali é rico, a quantidade de testosterona intratesticular é muito maior do que a quantidade de testosterona que corre nos nossos sangues. Tá. Então, ali é uma fonte de testosterona absurda. Então, isso faz sentido. Esse mito não é um mito, porque se for fresco é verdade. Mas vende essas garrafadas? Né, na garrafada tem os testículos, etc. E tem aquele líquido. Tá. Mas aquilo não fresco é difícil de você acreditar que vai Mas ter tem alguma testosterona garrafada ativa. natural que você acredita que deu um boom? Só se for fresca, só se for aquele testículo fresquinho ali que você Matou- acabou de matou matar e o comeu. bicho e sem comeu ser o testículo. testículo. Tipo, vai, catuaba, sei lá. Eu acho que Sim, as sim. garrafadas... Os stacks naturais que poderiam aumentar a testosterona. As garrafadas eu acho que não, no sentido de aumentar. Mas, dentro dessas garrafadas, tem muito fitocomponente que tem perfil vasodilatador. Sim. Então, pode, em teoria, por um determinado momento, vasodilatador melhora a relação sexual. Você pode achar que na garrafada tinha um afrodisíaco Entendi. e ele melhorou seu tesão e sua ereção. Sim. Porque ali tem fitocomponentes que são vasodilatadores. Vasodilatadores para o pênis é bom. Agora, já se tentou estudar muito, né? O que vem da planta e faz aumentar a testosterona. Eu acho que esse é um território ainda cinzento. Sim, sim. É nebuloso, assim. Não é tão simples assim como a galera pinta. Não é tão simples e é um território minado. Você falar que determinada coisa faz aumentar a testosterona. E o tal do melzinho? Já ouviu falar do melzinho? melzinho? Ah, sim, sim. O melzinho, no fundo, se você me perguntar o que tem ali no melzinho, eu acho, se eu não estiver enganado, ele vem dos Emirados Árabes, eu acho. Ele é árabe. Esse melzinho Tá famoso esse tá melzinho. super É famoso. o Horn Goatweed, né? É isso. É. É o Horn Goatweed. Eu acho que vem dos Emirados Árabes, tá? É Epimedium, né? É É o isso. Epimedium. Então, eles têm componentes que são vasodilatadores. Ali tem muito Não vasodilatador. tem Viagra, será? Não. Não. O Viagra é um vasodilatador. É. Você lembrou bem. Sim. Mas se você tem componentes que você coloca ali dentro daquele melzinho que são vasodilatadores. Aí o cara começa a perceber ao longo do dia que ele tá de pau duro mais vezes do que ele ficava. Então, opa, peraí. Tem alguma coisa ali que pode ter um componente vasodilatador. E- A história já mostrou muitos E desses, tem né? uma questão interessante, a gente está comentando aqui especificamente da testosterona, mas temos que lembrar que a libido ela não é igual à testosterona.
né? No homem, muitas vezes, você aumentar um pouco o estrógeno, você aumenta a libido. Sim. Então, o que acontece muitas vezes com esses fitonutrientes é que eles podem ser até fitoestrógenos, né? No Horn Goat Wheat, você aumenta até a tua vitalidade, tua libido. Então, muitas vezes você não aumenta a testosterona, mas aumenta a libido. Uma questão interessante que ela levantou aí desses stacks naturais, um estudo bem bacana com a ashwagandha, que aumenta o nosso volume de esperma. Não sei se você já viu esse estudo. Eu achei bem interessante. Eu falei, pô, a ashwagandha aumenta o volume de esperma. E outra coisa que a ashwagandha também fazia em outro estudo que eu me lembro, que ele aumenta a sensibilidade nos receptores de testosterona. Então não aumenta a testo, mas ele aumenta talvez o aproveitamento da testo, baixa um pouco o cortisol. Então é tipo, uma magia lá meio que inexplicável que a pessoa às vezes se sente melhor, mas você olha o exame e tá normal. E no fim das contas ela fala, eu tô melhor sexualmente. É isso que importa. Então, mais uma dúvida. Tá, uma testo alta não quer dizer uma libido alta. Não necessariamente. Boa, vamos perguntar agora para o mestre. Não necessariamente. É. Qual o nível de testo no sangue que você fala assim, ó? Até aqui, se o cara tá com essa testo, cara, não tem como ele ter libido. Existe um nível que você fala assim, ó, testo abaixo disso é sempre... Porque na prática clínica, o lance é o seguinte, quando a gente vai estudar em livro, é muito diferente eu estudar num livro e eu estudar na prática da vida, né? Se eu ler isso hoje num livro, provavelmente eu não vou achar esse dado. Mas você que está acostumado a ver exame e olhar o homem lá na tua frente reclamando de uma porção de coisas, qual é o nível que, pelo teu feeling, você sabe já qual é o nível que você fala assim, cara, testo abaixo disso, vamos tratar porque deu ruim, não tem como esse cara tá bem. Testo acima disso geralmente é bom. Existe suas notas de corte? É difícil estabelecer nota de corte. Eu tenho inúmeros exemplos de números não tão bons com paciente bem e mais exemplos ainda de números altos e o paciente não tá bem. Olha que interessante. O não tá bem em que sentido você Não diz? tá legal. Ele fala assim, olha, eu por variados motivos eu subi minha testo, tá? Usando o texto, aumentando a produção de texto, seja o que for, e ele te reporta que naquele momento que ele surfou níveis mais altos de texto, não necessariamente ele estava melhor em termos de libido e desejo. Tá, perfeito. Libido é muito complicado. Talvez se você colocasse os personagens, se a gente tivesse uma peça de teatro, e a peça de teatro é o libido, tá? E os personagens estão lá no palco. Eu tenho grande dificuldade de dizer que o personagem principal ali, o tenor, é a testosterona. Tenho grande dificuldade para dizer isso. Fantástico. Eu acho que Pra todos homem e pra mulher, né? todos os personagens ali são importantes. Todos, tá? Sim. Todos. Entrou um personagem do mal, que foi o isolamento social, a pandemia, o medo. Ele tá lá atrás do palco, participando como um personagem do mal. E tem personagens do bem, é óbvio. Mas não tem um tenor ou uma soprano que é a principal ali. A testo na mulher e a testo no homem. Fantástico. Eu já me surpreendi muitas vezes com testo baixa, em indivíduos bem, eu tô bem, tá? E a gente precisa lembrar, isso é uma coisa que você disse que foi brilhante, Duprá, é que nós somos muito facilmente influenciados pelo aquele número que a gente olha. Tá. Se a gente pudesse fazer essa análise blind, então eu deixei alguns anos de pedir exames de sangue antes da consulta. Fantástico. Porque o cara já chegava na consulta com a conclusão dele. E aí eu falei, cara, eu preciso te ouvir, depois a gente entra no site do laboratório e a gente olha. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Então vamos olhar. Testo de 5. Testosterona ruim. Cara, não sei se eu tô tão bem. Mas, cara, você acabou de me falar que você tá bem. Então a gente é muito tendenciado pelo número e é muito difícil a gente se autoanalisar. Tá. É uma das coisas mais difíceis do ser humano, é ele se autoanalisar. É muito difícil a gente fazer um exercício se hoje a gente tá bem. Ou se a gente tá bem de libido. Sim. Ou se a gente é muito influenciado. Sim, sim. Então eu te diria que não existe esse cutoff. Sim. Tá? Sim. Mas a queda nos níveis ao longo do tempo é compatível talvez com um indivíduo que vem se sentindo pior. Tá. Menos energia. Às vezes Existe ele não alguma percebeu. relação, mas não é uma coisa, né? Eu sempre costumo falar para os pacientes, né? Quando o paciente veio com o exame hormonal, pô, eu nunca trato o exame, cara. Nunca. Sempre trata a Você clínica, tá bem? bem. Pra que precisa suplementar? É. Mas tem uma outra questão também, pessoal. Eu anoto todos os dias, né? Como tá minha narina dominante, como tá minha energia, como tá minha libido. Todos os dias eu tenho isso anotado no diário. E uma comparação que eu fiz com meus exames, toda vez que minha testo está acima de 550, 600, Tá. a minha vitalidade geralmente está melhor. Mas é. Então, assim, eu fiz um comparativo nesse diário plus exame. Mas, obviamente, eu percebo que na prática clínica, principalmente para mulher, cara,
assim, eu já vi mulher com testo de 5 que tá voando alto e mulheres com testo muito mais alto que tá péssimo. E um outro ponto que eu coloco muito na libido, que eu achei muito interessante nos últimos anos, eu estudei muito esse composto, que é a dopamina. Cara, tem muito homem, por exemplo, que tem muita libido quando é alguma novidade e quando tá numa relação rotineira não tem libido. Mulher também, né? Então a dopamina, o fato de ser alguma coisa inédita ou alguma coisa nova, alguma coisa que, né, estimula aquele sentimento de, cara, eu preciso alcançar isso, parece que dá uma certa libido maior. Então, se você pudesse agora complementar essa parte no sentido de nota de corte, agora quando a gente fala de fertilidade, né, existe uma relação entre testo com fertilidade? Sim, aí sim. Para produzir espermatozoide, você precisa de testosterona intratesticular. Tá. Então, tem uma correlação direta entre melhorar a testo, a forma de se melhorar essa testo pode ser variada, e o homem se tornar mais fértil. Existe algum número mágico, tipo assim, cara, homens com testo abaixo de tanto... Abaixo de 380 me incomoda. Tá, Eu acenderia uma lâmpada amarela. perfeito. Você falou uma coisa incrível, cara, que é da dopamina. Me fugiu o nome de uma psicóloga americana genial, que eu vou lembrar o nome dela, que é uma psicóloga de casais, super famosa, ficou famosa por atender casais muito famosos. E ela fala que ela tem uma teoria, Perel, o sobrenome dela é Perel, é um sobrenome judaico que eu esqueci o nome, mas depois a gente vai atrás desse sobrenome dela, que eu falei antes de ontem sobre ela. E ela fala que nos relacionamentos duradouros, os clientes dela, que vinham percebendo monotonia na relação sexual, ela é uma grande entusiasta de que os casais façam aventuras juntos. Uhum. Porque essa liberação de dopamina juntos, ela fala que tem um território do casal que faz isso junto e tem o território do casal que faz isso separado. Sim. As pessoas passaram a chamar isso de relações abertas, né? Sim, sim, sim. Então, ela é uma das primeiras pessoas que falou sobre relações abertas e falou sobre o casal ter liberações de dopamina nas aventuras juntos. Depois você, em teoria, teria um enchimento de tanque de combustível para a volta à vida sexual do casal sozinho. Perfeito. Então, liberações especuladas de dopamina para um casal no campo sexual, quando ele tem uma relação muito longa, essa psicóloga, puta que pena que me fugiu o nome, essa psicóloga, ela fala que é saudável. Tá. Só que isso exige muita maturidade. Exato. E se um tem pico de dopamina e o outro não, aí azedou também, né? Exato. Então, você falou da dopamina e das relações longas, porque as relações longas estimulam menos o nosso giro pré-frontal, então elas são menos dopaminérgicas. Então, transar com uma pessoa há 10 anos é mais desafiador do ponto de vista de dopamina do que você transar em pé, pós-balada, com uma pessoa que você ficou super desejosa naquele momento. E o que você indica para os teus pacientes quando eles chegam com essas queixas aí, para dopamina, sem ser aventura? Putz, se pudesse... Uma balada lá em Ibiza, se tal, pudesse, que eu gosto muito. se eu pudesse, e eu sofri com isso, hoje eu não sofro mais, mas se eu pudesse, eu ficaria muito tempo com cada paciente, assim, eu poderia ficar 1h30, 2 horas, Sim. 3 horas. Eu faço atendimentos de 1 hora, e às vezes quando eu quero entrar nesse campo, boa parte do meu atendimento foi comido, porque eu examino, eu vejo hormônios, sim. etc. Então hoje eu delego para boas psicoterapeutas focadas em sexualidade. Terapeutas que vão falar sobre love Então games. eu vou ter que chamar elas aqui. Terapeutas que vão falar sobre love games, como reaquecer relações. Isso é super comum, tá? Uhum. Super comum. Eu atendo homens o dia inteiro. É super comum a mudança de trigger daquele cara que foi solteiro, conquistador, etc. E quando ele deixa isso para trás... O drive cai. Hã? O drive cai. O drive cai, a dopamina cai, e de que tipo de dopamina ele vai se alimentar quando ele quiser transar com a parceira, ou quando ele quiser transar com o parceiro. Enfim, eu delego hoje. Mas tem pessoas muito boas que fazem isso, entendeu? Como terapia de casal, Sim, né? sim, Tem, sim. acho que pessoas, seres humanos... Ô, dona Leite, pede mais água para ele no nosso mateazinho aí. Um pouquinho ainda. Quando a gente repara assim no sentido dessa questão da dopamina, existem pessoas mais dopaminérgicas, tem pessoas que precisam mais dessa dopamina e existem pessoas mais, né, no nível padrão. Então, tem pessoas que realmente vão se alimentar, como você falou das peças de teatro, é como se cada um tivesse
protagonistas diferentes na peça de teatro, né? Uma pessoa vai ser mais a testa, outra vai ser mais estrógeno, outra vai ser mais a dopamina, então parece Tudo que forma o libido. tudo A peça forma um chama libido. A peça chama libido, só que em cada pessoa vai ter um protagonista diferente. É possível isso? Porque você vê pessoas que são extremamente dopaminérgicas, que a libido ela é muito relacionada com a dopamina, e pessoas que não, que elas têm libido a vida inteira, que não precisa mudar nada, que elas vão ter libido que a dopamina, beleza, não precisa ter esse pico de dopamina para ter libido. Então parece que é como se o seu sistema tivesse aprendido aquelas doses né, específicas dessa alquimia no momento de você ter libido. Faz sentido? Faz total, eu acho que tem uma faixa, né? Tem uma faixa que de um número para cá são os mais hipoativos e de um número para cá são os hiperativos no campo do libido. Tá, E tem uma faixa do meio muito heterogênea, tá, não necessariamente mais feliz ou menos feliz sexualmente. perfeito. Tem uma faixa do meio muito heterogênea. Tem caras mais velhos que têm casamentos longos, transam com a esposa a cada 3 meses, felizes. Tá. Tem caras mais velhos que não sentem a necessidade de sexo, a esposa sente um pouco mais, então eles passam a sofrer. Tem casais mais velhos que não transam e vivem numa boa. Tem casais mais velhos que transam mais do que a média. Tá. Então acho que tem uma faixa de normalidade muito heterogênea. E aí daqui pra cá são os over. Tá, E daqui pra cá os hipo. tá. Então muito hipoativo você vai ter de sintonia com quem você tiver. O que seria normalidade? É. Ah, é difícil. Eu acho que é impossível Vamos definir. É impossível definir. Vamos ver a galera gelada. Eu aí. acho que é impossível definir normalidade, assim. Se você for chutar, vai. Se eu fosse Relacionamento chutar... 10 anos, ele falou 10 anos, né? É. 10 anos de casado. Se eu fosse chutar, eu acho que os dois têm que estar satisfeitos com o quanto eles transam. Ah, Sim, sempre. interessante. É, boa resposta. Eu acho que se os dois estiverem satisfeitos com o quanto eles transam, ok. Mas não seria interessante, muitas vezes, o homem né, ter esse padrão de restrição, tipo, é como se não fosse um open bar, e ele tá insatisfeito porque ele queria transar mais. Tá. Essa relação é a relação que dura. Tipo assim, ó, o seu João lá fala, cara, minha mulher sempre fica com doce, hoje espero que ela esteja boazinha e tal, porque Escassez, hoje é né? dia, não sei o quê. Escassez. Então, é como se o sexo, Escassez. como se a mulher usasse o sexo como uma moeda de troca. E esse relacionamento geralmente dá certo. Sim, é escassez, né? A gente é movido à escassez. Um dos mecanismos de durabilidade é você estar sempre com escassez e não achar que aquilo E é uma das fontes de sofrimento desse exemplo de paciente que eu disse, que era um cara super conquistador, Dom Juan, etc. E ele coloca de uma forma platônica determinada pessoa, uma mulher ou um homem, e quando ele conquista, aquela fonte que ele precisava de dificuldade, negação, escassez, foi embora. E aí ele passa a viver um conflito. Isso é um conflito super comum. Legal. Super E daí comum. que vem as traições. Pós-conquista. Puta, aí é um território mais nebuloso ainda, mais cinzento ainda, mas eu já tive, a minha cabeça mudou, assim, eu tô com 42 anos, a minha cabeça mudou muito, assim, vem mudando todos os anos com relação à traição. Mais um dos triggers para você buscar satisfação fora da relação é você precisar buscar satisfação fora da relação. Mas a minha cabeça mudou, assim, eu acho que você pode ser satisfeito na sua relação e buscar mais satisfação fora da sua relação. Eita, polêmico, hein? Eita! Epa! Talvez se você estiver naquela faixa para lá do over. Entendi. Então, desenha aquela relação duradoura, conectada e longínqua. Uma relação duradoura onde os dois estão conectados, homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, e a energia está canalizada para eles. Talvez isso sim seja o que a gente possa chamar De perfeição. não perfeição, mas eu acho que Ideal. o que você fala assim, o número X, ou não tem número de transa, etc. Se os dois estiverem conectados ali, que aquilo tá bom para os dois, eu acho que é ok. Então, baseado no que você falou agora, a monogamia, entre poligamia e monogamia, os poligâmicos são mais felizes, então. Difícil. Difícil. É difícil. Eu nunca parei Não, para até pensar porque- nisso. Até Porque você... se eles têm picos de dopamina toda hora com pessoas Não, mas é que diferentes. você tá falando felizes no sexo. No Isso não sexo. necessariamente é feliz na vida. Às vezes o cara é É. feliz no sexo. Com O certeza. sexo te dá alegria um dia e os outros 6 dias da semana. É uma ilusão, né? Então- Porque acho que pinta muito isso, de que se você tem... Não, o poligâmico no sexo certamente pode ser que se você pegar uma Seja amostragem mais preenchido. mais preenchido, porque se você pegar uma amostragem de 1000 pessoas poligâmicas e 1000 monogâmicas, a chance de você ter nesses 1000 monogâmicos pessoas que são insatisfeitas com o sexo é gigantesca. Mas isso não significa uma pessoa satisfeita com a vida, Sim, não sim, significa sim, que a pessoa tem concordo. um parceiro pra vida, uma parceira É pra aquele vida. exemplo que eu disse, que ele tá numa relação ótima, longa, e ele fala, olha, eu tomo vinho de sexta com a minha mulher, tomo vinho de sábado, a gente não precisa transar,
aí domingo a gente vai pra minha sogra, etc. E passou o final de semana e eles não transaram. Não necessariamente eles dois estão mais ou menos infelizes. Sim, até porque o ser humano é um dos poucos animais, né? Existem os golfinhos, existem outros animais que fazem sexo por prazer, mas o ser humano é um dos poucos animais que fazem sexo por prazer longe da fertilização. E mais, nós somos um dos poucos que fazemos sexo depois que a mulher não é mais fértil. Depois da menopausa, a mulher continua fazendo sexo. Então, quando você vê isso em outros mamíferos, isso não existe. Então, na minha opinião, é possível você ser feliz sem sexo? Evolutivamente falando, sim, né? Mas obviamente isso vai depender de ser humano para ser humano, que sexo é uma conexão indiscutível, né? Que um casal que faz sexo, você vê que eles estão realmente mais unidos, é também indiscutível. Agora, quando a gente pensa em realmente ter filho, agora o sexo sem brincadeira, Tá né? bom? O sexo que a gente quer fazer desse sexo um fruto, uma criação. Tá bom? A gente vê aí que cada vez mais a taxa de fertilidade, principalmente masculina, vem caindo. Sim. Né? Eu me lembro de um dado aí que a gente falou numa live que a gente fez em relação à fertilidade. A gente percebe que os números vêm caindo, acho que, se não me engano, nos últimos 10 anos caíram muito. As pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas com isso. Ninguém sabe o real motivo, né? Pode ser onda eletromagnética, aquela coisa, estrógenos, Tudo que você falou. poluição, Poluição, tudo. Mas como que a gente pode, né, ajudar os homens que hoje estão nos ouvindo, ou as mulheres que querem ter filho? Quais são os conceitos básicos para a gente começar a ter um homem mais fértil, mais viril? É a mudança de mindset com relação aos hábitos. O homem mais saudável é um homem mais fértil, mais viril. Fato, é comer melhor, dormir melhor, ingerir menos substâncias que são inflamatórias, como álcool. Aquela maconha de sexta e de sábado para fertilidade, ela é inimiga, Tá. por mais que ela não diminua a sua produtividade. Aquela cocaína, quando fecha o mercado na sexta-feira e o dia foi bom, ela é inimiga da fertilidade. Não confunda maconha fumada com canabidiol, né? O THC, eu quero dizer. O THC comprovadamente é inimigo da testosterona e inimigo da fertilidade. Sim. E overuse de maconha mais ainda. Sim. Então, estar mais saudável é desejar ser amigo da fertilidade. Sim. Então, acho que umas primeiras coisas que muitas vezes hoje os casais têm dificuldade de ligar antes de desejar ter um filho é parar para fazer uma autoanálise se eles estão bem fisicamente e mentalmente. Tá. Mentalmente é a mesma coisa. Sim, sim. Se você não está bem mentalmente, Melhor nem uma ser fase isso, muito difícil da tua vida de humor, de ansiedade, não sei se você vai ter as melhores energias possíveis para passar para uma futura criança. Então é mudar o mindset de saúde. É muito louco isso, né? Porque quando você vê, quando um casal decide que vai engravidar, é só a mulher que se prontifica a fazer todos os tratamentos, Sim. a se O cuidar. cara fica lá fumando Não, a o cara maconha fica lá dele. assistindo o pornô dele, com o cigarrinho na mão, tomando a cervejinha dele e nada mudou. E não se fala disso, é só tem Demora a muito cobrança mais. Demora do muito lado mais da pro homem mulher. se conscientizar. É. Demora muito mais. E quando a gente pensa nos homens saudáveis, hoje em dia, muitos homens saudáveis fazem a reposição. A gente falou da alta performance, muitos homens saudáveis usando testosterona. Quando a gente pensa nas pessoas que usam os anabolizantes da vida, eu me lembro, né, eu tenho vários amigos que usaram bastante anabolizante na hora de ter filho, deu uma azedada. O que você recomenda e o que você tem visto na prática em relação ao uso de anabolizante versus fertilidade? A testosterona, sob diversas formas, diversos sais, quando era administrada de forma exógena, quando a gente recebe esse recurso ergogênico, esse esteroide, a gente quase que invariavelmente fala para a nossa fábrica parar de produzir a nossa própria testosterona. E, consequentemente, a gente para de produzir em paralelo espermatozoide. Quando eu falo na grande maioria dos homens, essa parada vai ser temporária. Então, naquele momento que ele está recebendo a testo, ele vai ter uma diminuição da produção própria dele, a gente chama de supressão, e ele vai ter uma diminuição da produção própria de espermatozoide. Na grande maioria das vezes isso vai voltar depois que ele parar a testosterona. Mas, num número não tão irrelevante de homens, ele vai ter uma dificuldade muito grande para voltar a produzir sozinho testosterona e espermatozoide. Você tem que provocar. Você tem que SH, provocar. LH. Exato, você vai ter que provocar para aquela fábrica dele que ficou parada voltar a produzir. Então, como aumentou muito, talvez, a informação desse campo e aumentou muito a frequência de homens tendo contato com testosterona,
esse é um problema que aumentou em paralelo. Então, se a fertilidade do homem não vinha bem, e não vem bem mesmo, talvez se você botou 10, eu vou um pouquinho para trás, se a gente botar 50 anos, o homem ejacula menos da metade do que ele ejaculava há 50 anos. Nossa. Então, é um copo onde tinha 2 colheres de açúcar, hoje tem uma. E o Uau. açúcar são os espermatozoides. É um copo, é uma água com açúcar mais Você rala, diz em volume, em quantidade. em quantidade de espermatozoide Espermatozoides. ou volume de esperma? Os dois, Tá. mas o que vale ali primordialmente é a quantidade de Qual é a espermatozoide. quantidade de espermatozoide de hoje? O homem tem entre 80 milhões e 200 milhões, não é isso? Na década de 70, só pra você ter uma ideia, Duprá, na década de 50 a 70, o homem ejaculava em média 84, 85 milhões por ml. Sim. Isso, começando 2000 para cá, caiu para baixo de 50. Nossa, cara. Isso estudos grandes, um volume de homens visto grande, assim. Sim. Estudos com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 homens e o número médio abaixo de 50 milhões. Então, se a gente continuar nessa toada, na Europa em 2030, menos da metade dos homens vai ter um espermograma, uma fertilidade normal. Nossa. Então, assim, a curva de fertilidade masculina vem caindo Existe drasticamente. a idade, igual a mulher tem a idade, né? A idade da Biológico. pré-menopausa, né? Uma idade que já cai a fertilidade, mesmo que ela esteja fértil, após os 35, 36, até após os 40. Sim. O homem, O homem eu diria que 50 a 55. 50, 55 começa a azedar. Comprovadamente ele tem um aumento do risco de autismo, é fator paterno, né? Sim. Tem várias doenças que são fatores paternos. O homem mais velho tá ligado a aumento de risco para essas doenças. Tá. Só Você o homem. falou do autismo aí, uma observação que eu fiz empírica, né? Pode ser que não tenha nenhum nexo, mas eu comecei a observar muitos amigos meus que tiveram, alguns amigos meus que tiveram filhos autistas, Sim. eles usavam bastante anabolizante. Existe alguma relação do autismo com o anabolizante? Não, hoje a gente não conhece a relação do autismo com o anabolizante. Ainda é uma área muito pouco clara, né, da gênese do autismo. Sim, A gente não consegue analisar exatamente. risco qual é- genético. Então, na reprodução humana, a gente hoje consegue analisar o embrião, consegue analisar se o embrião tem alterações genéticas, mas não para o autismo. Tá. A gente não isolou os genes ligados ao autismo com tanta certeza. Hoje eu diria que o principal do PRA é a idade paterna. Você Tá. fala assim, que guarda como informação, Idade. pais mais velhos têm mais filhos autistas. Tá. Pô, perfeitíssimo. Quando a gente pensa, né, nessa questão de por que os homens, né, vêm diminuindo e tal, não existe uma causa específica, mas existem coisas para você falou do estilo de vida, mas existem algumas coisas que você pode tomar, tipo, o cara tá querendo, brilhar, engravidar, tipo, imagina esse cara que tomou a testosterona, né? Existem, mesmo que seja medicamentos, coisas que você usa na prática, que você fala, cara, isso aqui foi a invenção do século para a fertilidade. Eu acho que existem algumas coisas boas, que tem um grau, que a gente pode ter um grau de confiança bom para melhorar a fertilidade. Talvez elas caibam em 2 mãos. A gente pode falar do selênio, a gente pode falar da vitamina E, a gente pode falar do zinco, a gente pode falar com boa segurança da coenzima Q10, a gente pode falar de alguns suplementos, nutrientes, que são bons para a fertilidade. Tá. Vitamina D, muito importante, a vitamina D é um hormônio, e você tem receptor de vitamina D no testículo, então a vitamina D está ligada à testosterona, a vitamina D está ligada à fertilidade. Então, talvez em 2 mãos abertas caibam aí componentes interessantes que são amigos da fertilidade. Tá. Selênio, zinco, vitamina E, coenzima Q10, vitamina D, algumas coisas que são muito importantes e outras que a gente não sabe se são tão eficientes assim. Tá. Então eu não poderia dizer com tanta certeza da vitamina C, eu não poderia dizer com tanta certeza da N-acetilcisteína, Tá. não que são ruins, mas eu não poderia dizer com tanta certeza que são tão A amigas da evidência fertilidade. não é tão robusta. Você não tem tanta segurança para falar assim, isso é bom, Tá. então menos. Mas você já tem muita coisa boa. E os medicamentosos, tipo gonadotrofina, choriomum, o clomid, Clomifeno. clomifeno indux. Então, todos os remédios que estimulam o testículo ou estimulam uma área no nosso cérebro que se chama hipófise e que faz estimular o testículo, se você estimular quem estimula o testículo ou estimular o testículo em si, das formas mais variadas possíveis, você vai ter um aumento de função do testículo.
E o testículo é a nossa fábrica de produção de testosterona e espermatozoide. Então, Sim. você tem remédios, o clomifeno estimula a hipófise, a gonadotrofina LH estimula o testículo, a gonadotrofina FSH estimula o testículo. Então, tudo que estimula a via cujo produto final lá da fábrica, da indústria, é testosterona e espermatozoide, é amigo da fertilidade. Na prática, quanto tempo o homem leva quando você descobre uma Excelente. azospermia ou oligospermia para Excelente. ele marcar o gol de placa? Assim, vamos lá. A grande maioria está recuperado. Mas o que é isso? Oligospermia é quando você tem pouco espermatozoide. Pouco espermatozoide. Ah, E tá. azospermia não tem quase nenhum. Tem um número lá X, né? Menos que não sei quantos por mil. Eu diria que os casos bons de indivíduos que recuperam rápido e que tiveram uma alta resistência a esse cenário que eu descrevia há alguns minutos atrás como supressão, ou seja, a fábrica dele parou e ele precisa voltar a fazer a fábrica funcionar novamente. Comumente, no meio do fisiculturismo ou do uso de ergogênico, chama de terapia pós-ciclo, ou TPC. Um indivíduo que se recupera muito rápido de uma TPC, ele se recupera em um ciclo único de produção de espermatozoide, que são 87 dias. Legal. 90 dias o cara tá normal. Essa seria a situação ideal. Brilhou. Olha aí, mestre Quente. Já pode pedir DNA no ratinho, hein? Brilhou quem recupera em 3 meses. Tá, Não recuperou até 9 meses, é um caso ruim. tá. E não recuperou até 18 meses, basicamente depois de 18 meses, começa a ser quase sorte. Sim, sim, sim. Eu não acredito muito em sorte, então eu diria que 18 meses é um prazo, crítico. 1 ano e meio. Crítico. Eu vejo muitos pacientes demorarem 1 ano e meio para recuperar aquilo que foi um uso de esteroides por uma década, por exemplo. Sim. Qual é o esteroide que mais ferra? Vamos na lá, vai. prática, né? Na O que prática. ferra a parte mental, trembolona. Trembolona, com certeza. Eita, já pode parar, hein, Lu? Esse é unânime. O cara fica mais agressivo. Eu acho que mais tem irritado, pouca né? trembolona hoje em dia, mas trembolona aumenta o risco de suicídio. Guarda aí, o Kendi, trembolona aí. Trembolona, na mala. trembolona aumenta o risco de suicídio. Trembolona é neurotóxico. Sim. Então, trembolona é talvez o mais perigoso para a saúde mental. Tá, E eu acho que não existe mas existe dose. tá. Sim. Então, a dose exagerada é a pior, não necessariamente uma O droga exagerado em si. você chama de dose. Suprafisiológica. Sim, mas o que eu quero dizer, a dose pode ser exagerada em tempo ou ela pode ser exagerada Em dose em mesmo. dose mesmo, né? Eventos de pico, que são chamados de ciclos, podem ser tão perigosos quanto um cruise, que a gente chama, que é a Sim. velocidade de cruzeiro, de uma dose um pouco mais alta. Então, vou dar um exemplo prático, para ficar fácil o Boa, entendimento. boa, boa. Então, você levar tua texto de 400 para 3.000 por 12 semanas pode ser tão perigoso quanto levar tua texto de 400 para 1.300 por 2 anos. Perfeito. Vou viver 2 anos com 1.200 de texto. Perfeito. Tá, agora eu falei de uma linguagem que fique fácil das pessoas entenderem. 2 anos com 1.200 de texto nem é tão alto assim. Tem uns caras na minha academia que vivem com 3, 4 mil. Então eu tô bem, tô voando, tô como eu gostaria. Isso pode ser tão perigoso quanto você fazer um ciclo e levar tua texto para 3, 4 mil por 12 semanas e depois fazer o pós-ciclo. Tá. Então, a resposta ao uso de anabólico, ao uso de testosterona, ela é muito variável de homem para homem. Eu não entendo, assim, tem muita coisa que eu não consigo entender ainda hoje em dia, porque tem indivíduos que respondem tão mal depois do uso de testosterona e tem indivíduos que vivem uma vida inteira, tem uma carreira, tem uma vida graças ao uso de testosterona. A carreira dos caras foi feita disso, E né? nunca pegou nada. E nunca pegou nada e supostamente vivem depois normais, né? Depois que o UFC baniu o uso de testosterona exógena, colocou como doping, a gente tem um lutador brasileiro que ficou muito conhecido por ter que parar de usar e perdeu 20 quilos de massa muscular, Nossa. o Belfort, e supostamente ele, publicamente, isso é público, não é o Conrado que está falando, ele publicamente fala que tem praticamente 0 de sequelas de um uso de muitos anos de texto. Então não tem droga, sua pergunta é muito legal, então, mas a mensagem que ela tem que deixar é, não tem uma droga que é ruim, fora a trembolona. Tá. Tem uma droga ruim que pode ser comprada no mercado under, tem uma droga ruim que pode ser, ali naquela droga não tem o que diz no frasco, e tem dose alta. Então, E a boa? a boa, Solta a boa aí pra gente. a boa eu acho que divide em 2 grupos, vai. Aquele cara que pensa em ainda ter filho, daquele cara que não pensa mais. O que pensa? Vai, O vamos que lá. pensa em ter filho, eu preferiria que ele subisse a testo sem usar texto. Perfeito.
Perfeito. Então, a gente pudesse deixar outra mensagem aqui, se você precisa melhorar seu texto, tente estimular a produção da sua própria fábrica, se você quer ter filho. Isso você diz de forma natural ou tomando É alguma com medicamentoso, Tá. mesmo com apoio. Tá. Natural e apoio. Tá. E se você não pensa mais em Até ter SARMs filho... o cara pode usar. Não, assim, qualquer coisa que melhora a produção endógena, que não afeta a fertilidade, pode ser um primeiro amigo que você pode caminhar. E se o cara não quer ter filho, aí... Aí o céu é o limite. O nível que ele se sinta bem sem entrar num território perigoso. Eu sou de uma linha de pensamento mais conservadora, com níveis muito altos. Tá. Então, um território que não traga perigo para ele com relação a efeitos colaterais. Se você me perguntar viver com 1.700 de texto, se você acha que eu acho hoje que não é perigoso, eu vou te dizer que não, eu acho que é perigoso. Sim. Ponto. Talvez tenha muito empirismo, Esses muito 1.700 viés no meu pensamento. Esses tá? 1.700 é real no seu raciocínio ou você Não, pegou eu vejo no feitiço? consultório todo dia. Tá, mas... Eu quero ficar com 1.700, que é o nível que eu vivo bem. Nossa, 1.700 já é Gente, é bastante, muito cara. alto. Mas para aquela pessoa ele se sente bem. Pô, mas quem não se sente bem com 1.700? Exato. E eu acho que não. Eu acho que não é um nível sustentável. Qual é o nível sustentável para você? Eu acho que um indivíduo que sai de um nível de 390 com sintoma, ele tem sintoma ruim, e ele vai para um nível mais alto, como 700, pode ser muito bom para ele. Sim. E é sustentável. E eu acho que ele não está no status que a gente chama de suprafisiológico. Legal. A forma de chegar de 390 para 700, a gente poderia dar 50 exemplos. Sim. Uma coisa interessante aí para quem nos ouve e quem nos assiste. Existe algum sinal clínico de que está azedando? A gente sabe o tamanho do testículo é um sinal, né? Então, queria que você ensinasse a galera aí que está preocupada vendo esse papo, tem gente suando frio aí, tem mulher já rezando o texto. Como eles podem ver em casa, o que eles podem fazer para saber se a produção está bacana ou não? Um espermograma seria o ideal e procurar um médico, obviamente, seria o ideal. O espermograma nem é tão simples fazer, né? Tem que ir no laboratório, é um saco, né? Mas a clínica fala muito. A clínica fala muito. O que eles podem perceber agora, nos ouvindo, deu pausa no episódio, compartilha o nosso vídeo, compartilha o nosso episódio aqui com quem você acha que tem que ser compartilhado. Vai pro banheiro agora ver teu saco que você vai entender o que você precisa saber na sua fisiologia para saber se você está produzindo ou não. No meio do bodybuilding, no meio do fisiculturismo, isso é chamado dos colaterais, né? E os colaterais são clínicos, coisas clínicas que o indivíduo sente. Tá. Então, se ele estiver abusando, ou se para ele aquilo é um nível muito ruim, é uma dose muito alta, cara, primeira coisa que começa a cair é libido. Aí ele começa a perceber que o líquido que ele ejacula tá mais ralo. Ele começa a perceber que o ralo se diz mais aquoso. Mais aquoso. Ele começa a perceber que o testículo, por ter diminuído, começa a subir para a região da virilha. Começa a cair cabelo no banho. Ele começa a perceber que o sono dele piorou, que ele está muito mais agitado. Ele começa muitas vezes a acordar com sensação de dor, porque ele travou a mandíbula durante a madrugada. Por mais que ele tenha níveis muito altos de testosterona, eu acabo vendo muito isso no dia a dia, ele para de ter tesão de mijo, que é a famosa ereção matinal, acordar de manhã com ereção. O homem não precisa acordar todo dia com ereção, mas é um bom sinal quando você está com a bexiga cheia e de manhã você acorda com ereção, chamado de tesão de mijo. Então, ele começa a sentir esses efeitos negativos, que se chamam de colaterais, e hoje tem muito pouca informação de onde ele vai buscar a orientação quando ele tem os colaterais. Ele vai achar informação onde? Na internet, nos fóruns de bodybuilders, no YouTube. Muitas vezes ele acaba ali encontrando a solução, ou ele acaba sendo acalmado por aquela informação, mas eu acho que ainda a gente deixa muito a desejar no território de informação de efeitos colaterais de abuso de esteroides. Mas ele vai sentir todas essas coisas, Duprá, e ele vai perceber. Alguns não vão sentir absolutamente nada, e outros vão falar, cara, na 4ª semana que eu tava usando anabolizante, eu tô péssimo, não tô legal. E aí quando ele para, ele fica pior, sim, que é o pós, a gente chama de crash. Sim. Quando ele para abrupto, ele fala, cara, não vou injetar mais nada, tô mal, não tô legal, tô dormindo mal. Aí vira uma menina. Aí vira uma menina. E aí o pós é pior, aí que ele não consegue ter ereção, aí ele não consegue ter ereção, ele fica desesperado, aí ele compra Viagra na farmácia, não funciona. Então, muitos vão sentir. Agora, por que o Viagra não funciona se faria uma vasodilatação? Você precisa de texto na musculatura lisa do pênis. Tá.
O Precisa Viagra de não texto. funciona nesses Precisa casos. de texto. Tá. Tem uns estudos legais que os caras cortaram o pênis do rato, aí corta o pênis do rato, Tá. assim, pá, tem 2 placas, né? O pênis 1 e o pênis 2, tá cortado aqui. Tá, Aí eu faço uma análise de rato com texto e rato sem texto. perfeito. E o rato sem texto ou com texto baixa, aquela musculatura lisa de dentro do pênis é completamente fraca, entre aspas. Então, Você precisa de androgênio. poderia ter diferença até no tamanho do pênis. Sim, o cara... diminui o tamanho. Sim. O músculo. Aí, dona Esse- Leite. Então, Uma esponja então muscular. não é mito isso, né? Que Não. diminui. Não. É uma esponja muscular. Hum, O pênis que fica pouco duro, ou que por um período de tempo fica menos duro, entre aspas, é é uma esponja, uma musculatura lisa. E aí você pode ter uma diminuição de tamanho. Tá. que doido. É o exercício da bomba de vácuo, né? Aham. Sim, O exercício da bomba de vácuo é exatamente esse. Mas aí é estimular. tomar muita bola pra chegar nesse nível ou não? Depende da Na pessoa. maioria das vezes, sim. Sim, na maioria das vezes, assim, a sua pergunta faz muito sentido. Na maioria das vezes você precisa ter muito contato para chegar nesse nível. Mas é muito frequente que no dia a dia doses muito pequenas ou experiências muito pequenas possam ser devastadoras. Depende da pessoa. Depende da pessoa. né? E interessante, e o tamanho do testículo que a gente vê também, que é uma queixa frequente, né? O cara começa a usar o testículo, começa a atrofiar. Diminuir. É um ponto importante da parte clínica? Total. Ele começa a perceber que o testículo tá menor, às vezes ele não se toca, a namorada toca, ou o namorado toca, fala, nossa, mas o seu saco tá diferente, seu testículo diminuiu, é porque a nossa fábrica tá parada. Sim. E tem como reverter isso? Tem, na grande maioria das vezes sim. Doutor Conrado Alvarenga. Não, na maioria das vezes sim, na maioria das vezes você consegue reverter, seria um falso alerta eu dizer que não. Na maioria das vezes você consegue reverter, de preferência que busque ajuda, que não faça essa reversão com o YouTube só ou com blog. sim, Ou bolando sim, de sim. novo, né? Tampando o sol com a peneira. Muitos né? não conseguem sair desse círculo vicioso. É. Você está falando uma coisa muito importante, muito forte. Muitos não conseguem sair desse círculo vicioso. Vão precisar, Ciclo pós ciclo. vão precisar É. bolar novamente, vão precisar do ciclo novamente, porque por os próximos 3 meses é porque ele tem um concurso, para os próximos 6 é porque ele quer mudar o local onde ele passou no concurso, para os próximos 6 é que ele tem que juntar grana para casar, Sim. para os próximos 6 porque o apartamento é pequeno para ter um filho. Sempre tem um motivo, né? Exato. Ô, E aí isso é É. muito semelhante à adição a outras drogas. drogas. E pra molecada nova aí, porque você vê essas informações tá pra todo mundo, e você vê muito menino novo já bolando, já ciclando. Qual que é o risco ali e tem uma certa idade que é menos Quanto mais cedo ele começar e quanto mais cedo ele for exposto, é pior. E a gênese disso é uma pressão com as mídias sociais que vem Sim. piorando muito. Sim. Uma pressão de cunho. De corpo, de estético, tudo, né? né? Total. Eu não sou nada contra a estética. Estética Importante. tem seu território, Claro. na essência humana, mas a pressão de cunho estético ela é muito forte hoje. E aí, se você tem um indivíduo que está exposto a esse algoritmo que, para ele, só existe uma forma de viver e de existir, vai azedar, porque a estética dele sempre vai estar ruim. Perfeito. Perrel, a psicóloga que eu queria lembrar é Perrel. Já vamos colocar aqui na descrição. Depois a gente põe a página dela do Instagram. É. Ela fala muito bem no Instagram. É um Instagram com um conteúdo muito rico. Perrel, primeiro nome eu esqueci, daqui a pouco eu lembro do primeiro nome. Mas a pressão por essa molecada estética vem muito forte. Assim. E uma dúvida em relação ainda à espermatogênese, né? Eu me lembro de ter visto alguns trabalhos com jacuzzi, que é muito ruim o cara que quer ter filho ficar na jacuzzi pelo calor que abaixa O over. Né? O over. Você orienta alguma prática ao contrário? O cara fazer banho frio, gelo no saco, alguma coisa que ajuda? Não, assim, ali, a bola do saco, se ela tiver 2 graus abaixo da nossa temperatura corporal, é lindo. Tá. Só que o excesso de ofurô ou de jacuzzi, sim, aí é negativo. Até na sauna úmida, isso que eu ia geralmente. O excesso. Sauna. O excesso de sauna. Ninguém nunca mediu. Falou assim, você pode entrar na sauna 1 vez por semana. Você pode entrar na sauna 2. O que existem são estudos de associação, que não são estudos tão potentes. Sim, Mas o cara que trabalha na cozinha, na beira do fogão, toda noite, 4 horas, comprovadamente ele pode ter um efeito negativo. Gente, Na O cara que- fertilidade. Exato. O Sim. cara que o cara Cirurgião que trabalha ali no foco cirúrgico, queimando as pelotas. calor que é aumento de fertilidade. Então, sauna, cozinha, ofurô, etc. Tudo que aquece em demasiado o testículo é ruim. hein? Já que você fazer um Não, pupilinha, já mas sai da sauna, eu hein? sempre falo isso.
quem tá querendo fazer filho e tá nos stacks da sauna e banho frio, Diminuir. uma coisa interessante é deixar uma toalha no congelador, um pouquinho úmida, com uma essência de limão. Põe ali no saco na hora da sauna, resolveu o assunto. Viu? Ou outra coisa é Deixou sair... aumentar a temperatura durante o momento que você tá. Exato. Ok. Ou outra coisa é sair da sauna e realmente fazer imersão na água fria. Já não é tão... né, Corta para aqui fechando a sauna na sua casa. Vieram os Sem estudos, sauna agora. vieram os Sem estudos sauna. recentes, né? De laptop no colo, né? De quem ficava com laptop no colo, se também Nossa. aquece, Não, né? laptop. E além de aquecer, ainda tem a parte do É, eletromagnetismo. e aí ninguém sabia se era a Cara, temperatura ou celular no bolso, eletromagnetismo. eletromagnetismo do laptop, isso aí, eu me lembro muito desse tópico, é que agora a gente Foi não pra usa mídia, tanto ninguém mais, falou né? mais, né? Mas é porque a gente parou de usar laptop, agora tem iPad, agora tem celular, Tá tudo então... pra mão. Exato. Mas eu já ouvi também essa história do Temperatura. celular no bolso também. Utilidade No bolso e pública esse temperatura. assunto, hein? É. Tem que falar mais, Deixa pô. eu abrir as perguntas aqui, É. enquanto, Dona Leite, você quer fazer alguma pergunta, não que seja da tua casa, não, imagina que você está pensando na sua vida, mas faz alguma pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta Lança para suas braba. amigas, né? Não, tem uma amiga minha, tô zoando. Hoje o problema, eu acho, é que é vendida a ideia de você mexer com esteroides ser algo inofensivo. Sim. Então, é vendido muito essa ideia de que é inofensivo. Pode comprar daquele cara da academia, pode aplicar, etc., que vai dar tudo bem. Então, essa é uma ideia que é difícil de combater, né? Que não é inofensivo. Mas hoje é vendido muito a ideia de que é inofensivo. Talvez também é difundida muito a ideia de que todo mundo precisa. Também é falsa. E conscientizar não é uma tarefa fácil. Então, conscientizar é uma tarefa que é trabalho de formiguinha. Vamos fazer esse trabalho aí, pô. Eu vou para as perguntas aqui. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Andar de moto pode ter algum efeito para o testículo como sauna? Eu acho que andar de moto, ninguém nunca estudou isso com calma exatamente, mas talvez aqueles microtraumas de uma moto, dependendo da moto que for, faz talvez sentido como algo de risco. O microtrauma ali de bater, de bater, de bater, de bater. Cavalo, então, também. Cavalo também. Microtrauma é inimigo. As profissões que o indivíduo fica sentado o dia inteiro, motorista, as ocupações onde o dia inteiro eu estou sentado, dentro de um carro, por exemplo, ali com os testículos aquecidos. Em teoria, também seriam profissões inimigas Andem com a boia. da fertilidade. Que ali foi feito para estar mais fresquinho. E agora uma pergunta bem interessante. Marido ejacula em 1 minuto. Diz que transamos pouco, por isso goza rápido. Se nega a buscar ajuda. Assim, eu acho que ejaculação precoce é muito mais frequente do que a gente imagina. Tem estudos muito legais da Carmita Ábido, da psiquiatria da USP, que talvez estimam que quase 1/3 dos homens ejaculam mais rápido do que deveriam, o que gostariam. E a gente tem um leque de opções para tratar isso. Envolve a terapia com o casal, envolve comportamento, envolve remédio, para fazer com que ele demore um pouco mais para gozar. Perfeitíssimo. É um problemaço, hein? É um problemaço muito comum e totalmente relacionado ao estresse, assim. Isso que eu ia Estresse falar. é um inimigo. E tá ligado com o sistema simpático, né? A ejaculação é sistema simpático. O cara tá com o sistema simpático ativo e O cara tá ejacula. estressadão. Porque você não precisa procriar, né? Você tá com o simpático ativo, você não tem que fazer. Sim. E quando filhote. o cara brocha fugir. também, né? Total. Quando o Fugir. cara brocha, às vezes ele tá estressado, nervoso. Mecanismo E de eu fuga. acho que isso é um tabu que precisa ser quebrado. Tipo, o homem, quando brocha, ele fica com medo, fica com vergonha. Eu acho que as pessoas precisam não normalizar isso, não pode ser uma coisa frequente. Você pode falar melhor que eu, mas é uma coisa que precisa ser falada mais, porque eu acho que às vezes o cara tá nervoso, acontece com mais frequência com todos os amigos. Às vezes você vai comentar com uma amiga, aconteceu comigo, aí um começa a falar pro outro. Por isso que a intimidade é uma grande amiga da performance sexual, né? A intimidade, para Sim. alguns homens vão precisar de mais intimidade ao longo do tempo para que diminua essa descarga adrenérgica dele falar, puta, vou transar. Ixi. Então só pensar já é ruim, né? É um ato que foi feito pra gente não pensar, né? Então só de pensar já é ruim. Sim. Então o simpático ou a adrenalina ali para muitos homens é difícil. Aí ele vai ganhando intimidade, essa é uma das estratégias das terapeutas, né, desse campo. Quando vai ganhando intimidade, ele melhora. Então, às vezes, talvez ele construa um eu que lida melhor quando tem intimidade do que quando não tem.
Então talvez não seja um cara que para ele talvez não seja bom sair com um monte de gente, muita novidade, etc. E ele precise construir uma intimidade onde ele vai estar menos Uma simpático, pessoa só. menos adrenado. Sim. E aí ele vai ter uma ereção melhor. Interessante. E tem o contrário aqui. Meu boy sempre demora muito para gozar. É normal? É muito mais difícil de lidar com quem demora muito mais para gozar. Existem técnicas, existem inúmeras psicoterapeutas focadas nisso para mudar a posição, para entender como estão os jogos amorosos desse casal, mas é muito mais difícil tratar o orgasmo retardado do que a ejaculação precoce. Mas existem técnicas para tratar o orgasmo retardado, sim. Perfeito. Não necessariamente ele precisa ejacular, ele pode ter o orgasmo, né? E a mulher ter vários orgasmos enquanto espera também. Sim. E aí tem várias perguntas aqui sobre a ejaculação precoce, várias. É, Muitas o que mais pessoas, tem, né? Comum, né? muitas pessoas mandando perguntas sobre ejaculação precoce. Aí tem um aqui. Héteros podem gostar de estímulo no ânus? Isso é certo? Aumenta a energia feminina deles? Assim, o ânus é uma zona erógena, tem receptor nervoso, a próstata tem receptor nervoso, o períneo tem receptores nervosos que emitem sinais para o cérebro de prazer. Seria totalmente injusto você dizer que uma área onde você tem receptores nervosos e que podem mandar aferência de prazer fosse proibido, ou fosse errado, ou fosse... Então a segunda parte da tua pergunta é não. O desejo dele estar com uma mulher, ou o desejo dele estar com um homem, ou o desejo dele estar com homens e com mulheres não está relacionado a uma parte do corpo onde ele tem mais prazer. Tá. Fulano pode ter embaixo da orelha, ciclano pode ter no períneo. São regiões onde pode ter fonte de sinalização de prazer para o cérebro. Aqui tem uma interessante. Nada demais. O Viagra, ele pode afetar a fertilidade? Pode melhorar ou piorar? Não. Viagra vai, na grande maioria das vezes, fazer com que a ereção dure mais. Só. Tá, perfeitíssimo. Tem algumas aqui que a gente já respondeu durante o episódio, né? O hormônio queridinho da atualidade, se você fosse escolher um para repor testosterona, existe algum específico que você fale, cara, esse é o que menos deu problema? É difícil você falar queridinho da atualidade, mas talvez o mais seguro e mais estudado para repor seja a própria testosterona. Tá. A gente tem muito menos estudos do que repor progesterona, do que repor gestrinona, do que repor... E isso em qualquer forma de sal, você diz? Exato. Pode ser Então, assim, propionato, pode ser então inotato. talvez o que ela quis dizer é qual é a testosterona mais querida, talvez. É, Então, a testosterona mais comum do nosso dia a dia são os ésteres, tá. ésteres de curta, ésteres de longa, Ação. e os ésteres, como a gente falou no começo do podcast e do nosso vídeo, foram desenvolvidos entre a década de 40 e a década de 60. E tem vários ésteres e a gente consegue manejar eles muito bem. Eu diria que não tem um queridinho. Tá, Tem aquela prateleira com várias opções boas para você usar. tá, perfeitíssimo. Aí, uma última pergunta antes de eu fazer minha última aqui. Rex para aumentar a testosterona. Coisas que podem aumentar a testosterona. E são difíceis. Parece banal, mas são muito difíceis. Dormir bem, não ficar acima do peso. Intuitivamente eu diria não exagerar no que come, evitar os alimentos que são inflamatórios e fazer esporte. Parece banal, né? Mas isso é super difícil de fazer. Base, né? A gente quer soluções fáceis, né? E, gente quer solução alguma coisa que você recomenda, né, tomar natural ou não? Você sempre primeiro vai para o estilo de vida e depois você analisa o quanto subiu e você pensa em qual é o momento que na sua consulta, Eu no tento seu ir tratamento... junto. Eu tento empurrar Tá, e pedir. tá, Eu peço, mas o indivíduo me olha e fala, você não pode me ajudar? Me empurra um pouco para aquilo que você está me pedindo. tá. Você está me pedindo para sair daqui da Juscelino Kubitschek e voltar a pé para o meu bairro, mas se você me empurrar eu vou conseguir fazer isso. Se você só me falar, pega um shorts, desce do escritório, volta a pé, para mim vai ser mais difícil, porque eu vou parar na lanchonete aqui do lado, vou comprar um donuts e vou entrar no táxi. Entendi. Então eu tento empurrar e pedir. Tá, Se eu só empurrar e a testosterona melhorar, mas ele conseguir continuar entrando no táxi com um donut, ele vai colher muito menos benefício de quem tentar mudar esses pilares. Então eu tento estimular quando preciso, tento repor quando preciso e deixo claro que assistir um jogo de futebol com 4 cervejas com a testo boa é completamente diferente de você conseguir fazer esporte
com a testo boa. Tá. E você vai se frustrar. A tua testo vai estar boa no papel, mas você vai estar lá sentado, vendo um jogo de futebol, tomando 4 cervejas com um salgadinho multiprocessado e vai falar assim, não melhorou nada pra mim. Eu saí de 390 para 800, cara, tô do mesmo jeito, tô indisposto, tô fraco. Então você vai se frustrar com a testosterona. Coloca-se muito peso nas costas da testosterona de que ela vai ser o divisor de águas da sua vida. O divisor de águas da nossa vida são os nossos hábitos. Então se a gente conseguir, em paralelo à mudança de hábito, melhorar a testosterona, eu empurro e ele colabora. Perfeitíssimo. Doutor Conrado, para finalizar, a pergunta final aí para as pessoas que nos ouviram, nos viram até agora. Nem brincou, pô. Dona Leide, é que na verdade as perguntas foram esclarecidas antes que ela fizesse as piadas. Se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que buscam ter mais virilidade, mais vitalidade, seja para a mulher, seja para o homem, a gente falou muito aqui de estilo de vida, mas se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que buscam ter uma vitalidade na vida, se fosse um conselho em relação a todos esses seus estudos, suas observações da sua prática, qual seria esse conselho? Puta pergunta, hein, meu? Comer pouco, dormir bem, tomar sol. Perfeitíssimo. Tá cheio de empirismo nesse meu... Tá cheio de empirismo. Coloca em evidência médica de lado. Mas se você falasse pra mim, comer pouco, dormir bem e tomar sol. Perfeitíssimo. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Conrado Alvarenga, você que tem aí problema de fertilidade, você que está tentando fazer um filhote aí, está nos venenos, você que percebeu que o testículo está do tamanho da azeitona, Dr. Conrado Alvarenga, ele espera no consultório. Mais uma vez, obrigado pela presença, pelo papo aqui. Foi um papo leve, papo bom, que a gente quase nem percebe 1h30 conversando. Nossa senhora. Então foi um papo bom, foi aquela conversa que a gente não precisa ficar empurrando para a conversa sair. Daria pra gente ficar muito mais tempo aqui. Desce uma catuaba aí, por favor. Daria pra gente ficar falando muito mais temas aqui, porque falar sobre sexualidade é falar horas, falar sobre libido é falar horas, falar sobre ejaculação é falar horas, a gente não tem essas horas para falar. Mas foi muito bacana, eu acho que a gente conseguiu deixar mensagens legais. Perfeitíssimo, Obrigada. Doutor Conrado, obrigado pela presença mais uma vez. Acho que as pessoas aí de casa com certeza saíram desse episódio aí com muito mais conhecimento, clareza e até estímulo de inspiração para ter uma vida mais saudável, uma vez que você quer deixar um descendente nesse mundo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Dona Leide, algum recado final? Bora fazer boneco aí. Espero vocês. Até a próxima.